Olá pessoal, aqui é o Major Fábio, professor de Geografia do segundo ano. Nós vamos dar sequência aqui à nossa segunda aula do itinerário Carreiras Universitárias, ainda tratando do assunto a dinâmica, a estrutura e a dinâmica populacional do Brasil. O assunto que nós já iniciamos na aula passada, e na aula de hoje a gente vai abordar de maneira mais detalhada a transição demográfica no Brasil. Então, para eu entender a dinâmica demográfica no território nacional, a transição demográfica, eu tenho que entender inicialmente a fase da pré-transição demográfica no território nacional. Então, essa fase de pré-transição ela vai se dar ali entre o final do século XIX e o início do século XX, até os anos de 1940, onde nós tínhamos ali altas taxas de crescimento, altas taxas de natalidade e de mortalidade. Isso resultava num baixo crescimento populacional, era inferior a 2%. Por quê? As condições de higiene da época eram muito precárias. Toda vez que eu tenho condições de higiene precárias, falta de acesso à água potável, saneamento básico, informações básicas sobre higiene, eu tenho também a questão de pouco acesso a medicamentos, a remédios, e isso influencia nas taxas de mortalidade. E também não havia a disseminação, o conhecimento de métodos contraceptivos. Então, como as duas taxas eram muito elevadas, o meu crescimento vegetativo ele vai ser sempre baixo, inferior a 2%. E isso vai perdurar até meados dos anos 40 no Brasil. A partir dos anos 40, eu começo a promover uma série de mudanças na estrutura econômica do país. O Brasil começa a um processo de mudança da sua economia, passando por uma economia urbana e industrial. É o início do processo, ainda bem incipiente ainda. Aí eu começo a promover melhorias médico-sanitárias, começo a promover mais acesso à saúde, à higiene, e isso tem um impacto na diminuição das taxas de mortalidade. Essa diminuição das taxas de mortalidade vai ajudar a promover um crescimento vegetativo no país. Então, só há crescimento vegetativo a partir do momento que eu diminuo a minha taxa de mortalidade. A taxa de natalidade ela continua elevada porque não havia ainda uma política de diminuição do número de filhos por mulher em idade fértil. É o que ele está tratando aqui para a gente. Eu vou dividir a transição demográfica no Brasil em duas fases. O que ele vai falar aqui dessa primeira fase é a partir desse momento que eu promovo essas políticas de melhoria médico-sanitárias, dos anos 40 ali em diante. Isso promove ali um acréscimo, um incremento populacional, porque eu diminuo as minhas taxas de mortalidade, mas mantenho a taxa de natalidade elevada, porque a fecundidade é muito alta. O número de mulheres em idade fértil, o número de filhos, por mulher em idade fértil, era muito elevado. Para vocês terem uma ideia, até os anos 60, no Brasil, cada mulher tinha em média 6 filhos. Tá? Isso era uma média bastante alta. Hoje em dia, essa média já está na casa de 1,8 filhos por mulher em idade fértil. Sabe? Para vocês terem uma noção de como se promove um impacto no nosso crescimento vegetativo. Tá? E já na década de 70, nos anos 70, a gente tem uma tendência de diminuição do crescimento populacional. O ritmo de crescimento populacional ele tende a cair desde essa época. Vem baixando ali as taxas de fecundidade. É o que a gente vai abordar aqui nos próximos slides. Então, nesse slide aqui, a gente tem um panorama do nosso crescimento populacional. Desde os anos 50 até ali, uma projeção até 2100. Então, o que a gente vai perceber? Entre os anos de 1940, 50 até a década de 70, até os anos 70, no Brasil, eu vou ter o quê? Uma diminuição das minhas taxas de mortalidade, mas as taxas de natalidade permanecem elevadas. E isso vai ajudar a explicar um grande crescimento populacional no Brasil. Nos anos 40, que até não aparece aqui, mas é o início aqui do processo, nos anos 40, o Brasil tinha um quantitativo de mais ou menos 40 milhões de habitantes. E nos anos 70, eu vou passar de 40 milhões, vou passar para 93 milhões de habitantes. Mais ou menos 93 milhões de habitantes. Isso vai ser um incremento de mais de 100%. Na verdade, vai ser próximo de 130%
de crescimento num período de cerca de 30 anos, dos anos 40 até os anos 70, 30 anos, é muito elevado num período muito curto. Tá? Por quê? Eu promovi melhorias na área de saúde, melhorias na área médico-sanitária, principalmente a questão do acesso à água potável, a higienização e também as campanhas de saúde pública. E a tendência da nossa população é cada vez mais eu diminuir as minhas taxas de fecundidade, que tem impacto na redução da minha natalidade. Por que isso vai ocorrer? Porque a gente sabe que a partir dos anos de 1970, anos 80, começa a haver uma maior participação da mulher no mercado de trabalho. A mulher participando mais do mercado de trabalho, ela vai ter menos tempo para cuidar dos filhos, ela vai ter que dedicar mais tempo ao trabalho. E também há, nesse período, a disseminação de métodos contraceptivos. Esses métodos contraceptivos vão ajudar aqui na questão do planejamento familiar. Então as famílias vão decidir quantos filhos elas vão querer ter. Não é o Estado, é a família que decide o número de filhos. Isso tudo vem impactando o nosso crescimento populacional, nosso crescimento demográfico. Tá? Então a tendência do Brasil é, até os anos ali de 2025, haver um crescimento relativo da nossa população. E nos próximos anos, a partir de 2025, a tendência é uma diminuição cada vez mais gradual da nossa população, uma característica. Nós estamos passando aqui a transição demográfica de uma fase de baixíssimo crescimento, uma fase de grande crescimento populacional, nos anos 40 até ali os anos 70, meados dos anos 70, e a partir desse período eu promovo que a minha curva de crescimento ela começa a baixar. Então, o que a gente observa nos dias de hoje é que a tendência da minha população é diminuir o crescimento populacional, por diversas razões. A principal, uma das principais, é a disseminação de métodos contraceptivos, a participação da mulher no mercado de trabalho, que ela tem que dedicar mais tempo ao trabalho e menos tempo à família. Também tem a questão do custo de vida. Nas grandes cidades, como a maior parte da população brasileira mora nas grandes cidades, o custo de vida cada vez é mais elevado, é o que a gente chama da carestia. Então isso tudo impacta na decisão familiar em relação ao número de filhos. Essa transição demográfica que a gente está estudando no Brasil, ela é similar ao que acontece em outros países que têm um nível socioeconômico próximo ao do Brasil. Eu falo dos países da América Latina e também dos países da Ásia, que vem apresentando uma diminuição das taxas de fecundidade. Só para vocês lembrarem aqui, eu chamo aqui de taxa de fecundidade, mas também eu posso chamar da minha taxa de fertilidade, que vai me indicar o número médio de filhos por mulher em idade fértil de uma determinada população. E a gente já aprendeu isso aqui em outros anos escolares, que essa taxa, para haver uma reposição populacional, ela não pode ser inferior a 2,1. E no Brasil já está inferior a 2,1. Nós estamos na casa de 1,6, 1,8. Isso tem impacto na minha estrutura populacional, que a gente vai estudar mais à frente aqui na nossa aula. Ainda para a gente confirmar aquilo que eu falei com vocês sobre a diminuição das taxas de fecundidade no Brasil, devido a uma série de razões que também já apresentei aqui na aula de hoje, ele traz nesse gráfico aqui para a gente, que é lá do IBGE, e traz aqui a situação de 3 países, Brasil, Itália e França. Brasil, um país em vias de desenvolvimento, Itália e França, países desenvolvidos. A gente vai observar o quê? Que desde o início do século XX, que é dos anos 1900, até aqui o nosso período atual, 2020, qual era a tendência? Que do início o Brasil ele tem o quê? Uma alta taxa de fecundidade. Como ele veio passando pela sua transição demográfica, ali mais ou menos por volta até os anos 1970, observem que aqui nos anos 70 começa a haver o quê? Uma diminuição acentuada dessas taxas de fecundidade. Isso vai confirmar aquilo que eu falei para vocês. A partir dessa década, aqui dos anos 70, começa a haver uma diminuição gradual do número de filhos por mulher em idade fértil. E a nossa tendência nos próximos anos
cada vez mais a gente se equiparar às taxas de fecundidade dos países desenvolvidos. Itália e França já apresentavam aqui uma taxa de fecundidade muito menor do que a nossa. E eles vêm também na sua transição demográfica já no período aqui da sua fase final, ou a fase avançada, como nós já vimos no ano passado, e nós vamos estar muito próximos desse comportamento demográfico dos países desenvolvidos. Então, isso aqui só vai confirmar o que nós vimos no ano passado e também nos dados anteriores. A nossa tendência, ao longo do tempo aqui, de diminuição cada vez mais intensa das taxas de fecundidade, reduzindo, por consequência, o número de nascimentos, e a gente não pode esquecer que, aliado a tudo isso, eu tenho o aumento da expectativa de vida. Então, o quadro que se desenha no futuro é ter uma população idosa mais numerosa do que a população jovem. Isso vai ter impacto na nossa estrutura econômica e na nossa estrutura previdenciária, que a gente vai trabalhar no nosso próximo slide. Nesse próximo slide aqui, eu procurei trazer para vocês também uma fonte aqui, uma pirâmide etária, um gráfico, também feito pelo IBGE, que vai retratar muito bem a nossa estrutura populacional, o comportamento populacional, a transição demográfica do Brasil ao longo do tempo, dos anos 50 e a projeção aqui até 2050. Então nós vamos observar o quê? Nós sabemos que quando se analisa uma pirâmide etária, o que eu tenho que observar? A base da pirâmide etária, que vai me indicar o número ali de nascimentos da minha população, né? Eu vou observar a parte central da pirâmide etária e o topo, o ápice da minha pirâmide etária. São as três partes que eu observo na pirâmide, né? Que isso aqui, na verdade, mostra como uma pirâmide, mas ela é um gráfico, né? A gente não pode esquecer que isso aqui é uma representação gráfica. Aí nós observamos o quê? Que a transição demográfica no Brasil, nos anos 50, o número de nascimentos era muito alto no Brasil, tanto de homens quanto de mulheres. Já nos anos aqui de 1980 começa a cair, começa a diminuir. E quando eu chego aqui nos anos 2000, ali em vermelho, a diminuição é maior ainda. Ou desculpa, no em verde, né? O vermelho é de 2000 e 2050. Então começa nos anos 2000, a tendência ainda é de queda. Então ao longo da história, ao longo do tempo, nessa linha cronológica, dos anos 50 até o período atual e a perspectiva até 2050, é cada vez mais reduzir o número de nascimentos, as minhas taxas de natalidade vêm caindo, porque a fecundidade está inferior a 2,1, e observem que a parte central da minha pirâmide, que mostra a minha população economicamente ativa do país, aquela que produz riqueza, que produz renda para o país, aquela que trabalha, que sustenta as demais partes da minha pirâmide, ela vem cada vez mais sendo achatada. E o topo da minha pirâmide, que representa a população idosa, a perspectiva nos anos aqui, até 2050, ela é se alargando. Então vai indicar o quê? Aumento da expectativa de vida dessa população. Então as pessoas, eu vou ter o maior número de nascimentos, eu vou ter uma redução da minha porção intermediária, que mostra aqui a minha força de trabalho, né? A população que está apta ao trabalho, que está naquela faixa de 15 até mais ou menos 64 anos, que isso vem aumentando essas idades em relação ao trabalho, né? Então dos 15 até os 64 anos é a minha força de trabalho, tá? E a população idosa, que está acima de 65 anos, a tendência é cada vez mais ele aumentando. Perceba que nos anos 50, a minha população idosa, a participação dela aqui na pirâmide era muito baixa. Ela foi só aumentando ao longo do tempo. Com as melhorias médico-sanitárias, as pessoas foram ganhando maior qualidade de vida, vivendo mais. Isso tem impacto nas minhas contas previdenciárias. Então, quando eu vou estudar aqui a minha estrutura demográfica, analiso aqui por meio da pirâmide etária, eu estou observando o quê? O impacto da dinâmica demográfica em relação à minha população economicamente ativa, tá? Que essa população economicamente ativa, ela vai se dar majoritariamente nessa faixa ali, entre 15 e 16, alguns livros vão colocar 18 até 59 anos,
mas hoje em dia, como a expectativa de vida vai aumentando, cada vez mais eu vou ampliando a faixa ali da minha PEA, tá? Alguns livros vão colocar ali a partir dos 15 até os 64. Outros vão colocar de 18 a 59 anos. Isso vai variar de autor para autor, porque a gente sabe que menos de 18 anos você só vai poder trabalhar como um aprendiz, não como carteira assinada. Por que é importante, então, observar essas variações aqui no meu comportamento populacional? Por quê? A gente vai trabalhar aqui com a ideia da chamada razão de dependência. O que é isso? Eu vou verificar o meu quantitativo que eu tenho de jovens, quanto eu tenho de jovens na minha população, mais o quanto eu tenho de população idosa, e vou dividir pela minha PEA. Então eu vou fazer o seguinte, vamos relembrar aqui, eu pego o número de jovens que eu tenho na população, mais vou somar com a população idosa e vou dividir pela minha população ativa. Esse valor que eu vou obter vai me dar a minha razão de dependência. O que significa isso? Ele vai mostrar qual é o peso que eu tenho na população jovem e da população idosa sobre a minha PEA, sobre aquele que trabalha. Por quê? A população economicamente ativa, aquela que produz riqueza, ela vai sustentar a população jovem e vai sustentar a aposentadoria dos idosos. Então eu preciso saber se a participação da população jovem e da população idosa, se ela está muito grande no conjunto da minha população. Se eu tenho um número muito elevado de população jovem e de população idosa, vai ser um peso maior para a minha PEA. Então eu vou ter que cobrar mais impostos da minha PEA, porque é a população economicamente ativa que sustenta as despesas do Estado. Então, é importante a gente observar qual é a minha razão de dependência. Tá? Isso vai impactar no crescimento econômico dos países. Se eu tenho uma população jovem muito elevada, número muito considerável, eu vou ter que trabalhar com as políticas públicas relacionadas a quê? Educação básica. Por outro lado, se eu tenho um maior quantitativo na população idosa, eu vou me preocupar não mais com a educação básica, eu vou me preocupar com a previdência, com a assistência médica voltada para essa população, que vai exigir outras demandas do Estado. Então, pessoal, para a gente sintetizar as ideias aqui sobre a nossa pirâmide etária, o que a gente pode abordar aqui? Que desde os anos 80, desde os anos 70, na verdade, vem sendo observado que uma diminuição constante e gradual do quantitativo de jovens, tá? Vem diminuindo, porque as taxas de fertilidade vêm baixando. E as projeções indicam que nos anos 60, nos anos 50, por volta de 2050, 2060, a participação dessa população de crianças e jovens que tem menos de 14 anos de idade, ela vai ser inferior a 10%. Eu vou ter uma participação cada vez maior da população idosa. E quando a gente fala aqui da população idosa, vem também mudando um pouco aquela imagem que se tem dos idosos. Daquele velhinho que vai ficar em casa, sentado, sem fazer nada, não. A população idosa, ela vem participando cada vez mais da economia do país. Então, as pessoas se aposentam, mas ainda têm saúde, energia, têm qualidade de vida e querem participar da economia do país. Tá? Então, esse é outro fato que vem sendo observado não só no Brasil, como no mundo todo. E também, essa questão de participar da economia, a gente diz o quê? É tanto em relação a estar ainda trabalhando, como também sendo consumidor. Então, existe toda uma estrutura sendo montada pelas empresas, pelas organizações, para poder captar esses consumidores idosos, que eles também compram mais produtos, gostam de turismo, viagem, né? Eles têm renda, tem alguns, uma boa parte, né? Tem renda para poder ainda participar ativamente desse mercado. Então, essa população idosa, ela vem participando ainda do mercado de trabalho. Para atender as demandas da população idosa, aparece o chamado serviços especializados, né? Voltados
para essa população da terceira idade, que vive por mais tempo, ela vai buscar uma melhor qualidade de vida. Tá? Isso a gente está falando de asilos, falando de casas de repouso, também a questão, como eu já havia comentado, da indústria do turismo, que vai se voltar para atender as demandas, as especificidades dessa faixa etária, que ainda é bastante ativa. Então aqui a gente observa, que foi mostrado na pirâmide anterior, para vocês terem uma noção das mudanças na minha estrutura etária, ó, que a participação dos jovens, aqui dos anos 50 em relação aos anos 2000, ela vem diminuindo bastante. De 42%, vai com a tendência a cair ali para menos de 18%. Tá? Os números, os percentuais não são totalmente definitivos, porque tem muita variação de pesquisador para pesquisador. Mas nessa faixa de 13% a 18% é a tendência que se tem. E aqui nos anos 50, mais para frente, a tendência é diminuir cada vez mais e aumentando a participação relativa da população idosa, com mais de 65 anos. Tá? Isso tem impacto, essa diminuição, nas contas públicas. Vamos voltar aqui nesse slide aqui, ó. Desculpa. Quanto mais aumenta a participação da população idosa, quanto mais tempo a pessoa vive, mais tempo ela vai ficar aposentada e recebendo do Estado. Isso tem impacto nas contas do Estado. Então, o aumento da longevidade, que a tendência aqui é ultrapassar aqui 80 anos, né? Isso também vale para o Brasil, que comparado com os anos 50, que era de 46 anos, olha o ganho que a gente tem aqui. A tendência desse processo é você ter mais gente idosa recebendo da Previdência. Isso tem impacto nas contas do Estado. Então, toda vez que eu diminuo a minha taxa de natalidade, diminuo a minha população jovem, aquela população apta ao trabalho, na faixa dos 18 até os 59 anos, 60 anos, essa que sustenta a economia do país, o que isso vai ter de repercussão para as contas públicas? Você vai ter um gasto maior com a Previdência. Toda vez que eu tenho um gasto maior com a Previdência Social, eu tenho que promover mudanças. E, de tempos em tempos, os países fazem mudanças na legislação previdenciária. O Brasil fez recentemente mudança. O que ele fez? Ele vai alongar o tempo de permanência no mercado de trabalho. As pessoas vão ter que passar mais tempo trabalhando. Se tem mais tempo de vida, tem que passar mais tempo no mercado de trabalho. Vão ficar menos tempo aposentado. Porque está diminuindo o número de pessoas que vão ser agregadas à minha população economicamente ativa. Então, o Estado, para arcar com essas despesas, ele vai alongar o tempo de trabalho. Observem aqui nesse gráfico que ele vai mostrar justamente isso. Ó. A participação da população com mais de 65 anos e da população de 0 a 14 anos. Ao longo do tempo, o que aconteceu? Essa população, inicialmente, que na verdade, 0 a 14 anos, era muito maior do que a população idosa. Mas, com a transição demográfica em curso, vou observar que dos anos 70 em diante, começa a haver um aumento da população idosa e, aos poucos, eu tenho uma diminuição da população mais jovem, de 0 a 14 anos. Vai diminuindo, crianças e jovens, né? E quando chega aqui nos anos, a tendência aqui nos anos 2050 é superar aqui a população idosa em relação à população jovem. Isso tem impacto nas contas previdenciárias, como eu falei para vocês. Alguém tem que sustentar quem está na inatividade. É assim que funciona em todos os lugares do mundo. Quem está trabalhando sustenta quem não está mais trabalhando. Então, a relação entre o número de pessoas trabalhando e de pessoas não trabalhando não pode ser 1 por 1. Eu tenho que ter um número sempre superior de pessoas trabalhando. Tá? Toda vez que essa relação entre pessoas ativas e inativas está muito próxima de ser 1 por 1, o Estado vai promover o quê? Política de mudar a legislação previdenciária. Só que ele tem que fazer isso aí a médio e longo prazo. Então ele tem que pensar no Brasil, tem que pensar na política previdenciária ao longo de 20, 30, 40 anos. Por isso que fazem as mudanças na legislação previdenciária. Então, a geração de vocês que tem ganhos em relação à qualidade de vida,
e também em relação à esperança de vida, a expectativa de vida, aumento da longevidade, vai trabalhar mais do que a geração dos seus professores, por exemplo, dos seus pais. Então, pessoal, com esse slide aqui a gente vai encerrar a nossa aula. Eu vou passar umas orientações para vocês aqui em relação ao estudo. Eu peço a vocês que, por favor, estudem lá no volume 1 do nosso livro didático, Geografia e Conexões, Estudo de Geografia Geral do Brasil, lá no volume 1, no capítulo 4, é que está abordando esse assunto da aula de hoje. Na verdade, das duas aulas, das dinâmicas demográficas. Então, eu peço a vocês que, por favor, estudem, façam a leitura desse capítulo e também os exercícios de vestibular que estão nesse capítulo. É importante que vocês façam tanto a leitura quanto os exercícios, porque a nossa prova, que nós iremos fazer, a nossa AE2, será baseada principalmente nessa temática. Então é importante reforçar o estudo fazendo exercícios e também as leituras. Na nossa última aula, nós vamos colocar aqui também atividade de exercício. Nós vamos resolver questões aqui para vocês, questões que são bastante similares às cobradas aqui nos concursos, no vestibular de maneira geral. Então, a gente vai estar encerrando aqui a nossa aula. Até a próxima aula. Obrigado a todos aí.